sabia que a APMT, a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, tem mais de 240 missionários servindo em mais de 40 países? Fora esses, são vários candidatos se preparando para levar o Evangelho a todos os povos, línguas e nações. Os nossos missionários desenvolvem vários projetos que têm como foco a evangelização, o discipulado, a plantação e revitalização de igrejas, o treinamento de lideranças locais, a formação teológica e a tradução da Bíblia para povos que ainda não têm a palavra na sua própria língua. Além disso, também trabalhamos com educação formal com princípios cristãos, atendimentos na área de saúde, socorro e auxílio em situações de catástrofes, trabalhos com refugiados, com imigrantes e muito mais. E este é o nosso chamado, essa é a nossa missão: conscientizar, mobilizar, treinar e enviar cristãos comprometidos com o Senhor para anunciar o Evangelho de Cristo em campos transculturais, dentro e fora do Brasil, respeitando as peculiaridades culturais de cada povo ou etnia. E saiba que você também pode fazer parte dessa missão, dessa grande obra que não pode parar. Com sua parceria, podemos fazer muito mais. Juntos, nós chegaremos até os confins da terra. Então, participe! Ore, contribua, divulgue, vá! Seja um parceiro da APMT e se mantenha informado através dos nossos canais nas redes sociais e no nosso site www.apmt.org.br. Bom dia, meus irmãos. Nós entramos no mês de dezembro e durante esse mês nós vamos juntos aqui relembrar de alguns hinos, vamos cantá-los juntos
E vamos examinar alguns aspectos que envolvem a chegada de Jesus em nosso meio, o Emanuel, o Deus conosco. No nosso primeiro momento aqui, eu quero fazer a leitura junto com vocês do Evangelho de João, capítulo 3, do verso 16 até o verso 21. Jesus, em uma conversa com um dos importantes fariseus, Nicodemos, ele fala a respeito do viver dentro do reino de Deus. Ele fala sobre o nascer de novo. O verso 16, ele começa nos dizendo assim, nós vamos até o verso 21. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. O julgamento é este: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Amém. Nós vamos orar, vamos louvar a Deus com um hino do nosso inário e logo depois nós voltamos para o estudo da Palavra de Deus. O hino do nosso inário é o hino 236, em Linda Noite. Vamos orar. Nosso Deus, nossa gratidão ao Senhor mais uma vez. O Senhor teve cuidado conosco durante todo o dia de hoje, nos permitiu chegar, ó Deus, na caminhada, Senhor, desse início de dia, nesse início de semana. A noite, Senhor, foi renovada sobre nós e te bendizemos por isso. Senhor amado, obrigado pela chegada do nosso Redentor. Obrigado, Senhor, pelo Emanuel. Obrigado pela manifestação do Senhor conosco, estando entre nós, na pessoa do teu Filho amado, Pai. Conduza, Senhor, a cada um de nós no estudo da tua palavra desta manhã e renovados em graça e sabedoria, Pai. Que os nossos corações vejam-se transformados pela tua verdade. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Parando sobre a terra estão os anjos.
pois bênçãos vem trazer. Sem cessar, segundo a voz de Deus, mas sobre a terra gerações caminham rumo aos céus. E quando enfim reinar a paz de Cristo Salvador, os salvos todos cantarão em coro seu louvor. Ainda hoje, um médico, ele falando a respeito da liberdade que nós estamos vivendo como pessoas dentro do nosso país, não cada um de nós pessoalmente, mas nós, pessoas que têm estado cansado de estar dentro de casa, cansado de viver essa situação de reclusão, nós temos causado uma situação que tem mostrado um agravamento do que nós até agora tentamos evitar. E ele disse que se tudo continuar desta forma, os hospitais se enchendo cada vez mais, o número de pessoas contaminadas pela Covid continuar aumentando, nós teremos o pior Natal que já pudemos enfrentar. Bem, o Natal, ele é uma época especial. Ele é uma data que, sem a menor sombra de dúvidas, se torna o ponto mais importante que envolve a história de toda a humanidade. No entanto, nós não podemos nos limitar apenas a um único dia dentro do ano, para que nós pensemos sobre o que significou de fato o Natal, aquele menino na manjedoura, a presença de Deus aqui conosco. Eu quero pensar um pouco com vocês aqui nesta manhã sobre o nascimento de Jesus. E o nascimento de Jesus dentro do todo que a palavra de Deus nos apresenta. Vamos fazer um apanhado, uma caminhada. E Deus nos permitindo, durante esse mês nós vamos tomando alguns detalhes de maneira mais precisa ou centralizada, ou analisar alguns pontos de forma particular. Natal, amor redentor. Eu quero pensar com vocês, meus irmãos, sobre o Natal dentro dessa perspectiva. As Escrituras Sagradas mostram a nós a relação da redenção dentro de vários aspectos. Nós olhamos para Mateus, Marcos e Lucas e encontramos ali os evangelistas historicamente narrando o nascimento de Jesus, mostrando como aconteceu, mostrando a conversa dos anjos com José, Maria, a encarnação, a gravidez sobrenatural de Maria. E diferente desta forma de narrar, o evangelista João ele começa tratando da divindade daquele que havia nascido. Então nós observamos, meus irmãos, que as Escrituras Sagradas elas trazem para nós nada mais e nada menos do que o registro da história divina da redenção. E nós vamos observar que do início ao final, esse é o assunto que envolve as Santas Escrituras. Nós olhamos para a palavra de Deus, nós analisamos,
E nós observamos que o início das Escrituras, elas registram para nós a criação de todas as coisas, elas registram para nós a criação do homem e da mulher de maneira muito particular, mostram para nós a presença do tentador no paraíso de Deus, aquele jardim que Deus plantou na região do Éden, e ali toda a sedução que houve para com Eva, enganando-a, e a sedução de Eva para com o seu marido, levando a transgredir a lei de Deus, fazendo com que o acordo que havia sido estabelecido entre Deus e nós fosse quebrado. E, meus irmãos, a partir do verso 15 do capítulo 3, o que nós temos é simplesmente Deus dando a conhecer o seu plano eterno. O plano eterno da redenção, que vai transcorrer a partir daí até a última página das Escrituras Sagradas, revelando este plano de Deus, o seu plano de amor, o seu plano de redenção. Vejam só, Gálatas 4, 4 e 5. Vamos, olhando aqui, o Natal, na visão de Paulo, ele nos apresenta da seguinte forma: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Martinho Lutero, ele, quando comenta esse verso, particularmente o verso de número 4, ele afirma que a encarnação do Filho de Deus, da segunda pessoa da divindade, fez com que toda a história humana chegasse ao seu ponto mais alto, ao seu ponto mais elevado, que é o que Paulo chama aqui de plenitude do tempo. Não que o tempo tenha chegado à sua plenitude, com isso Jesus nasceu. Mas Lutero diz que é o inverso. Porque Jesus nasceu, o tempo chegou ao seu ponto máximo. Não há nada mais importante a acontecer do que aquele evento histórico, do que aquele evento único. A encarnação do Verbo, a presença do Filho de Deus em meio à sua própria criação. Redenção. Vamos tomar o sentido dela. Redenção é o ato de redimir, né? E o ato de redimir significa dispor de ajuda ou recurso capaz de livrar alguém que está em situação de aflição ou de grande risco. Esse é o sentido que nós encontramos para a palavra redenção. É o sentido que nós encontramos dentro das Escrituras para entender o que significa, de fato, a presença de um Redentor entre nós. Se há um Redentor, é porque havia algum risco. Nós sofríamos agora o risco de algo que nos afetaria de maneira vital. Então, nós observamos que a presença de Jesus, a presença do Redentor, tem um propósito claro e definido. Qual o grande risco que enfrentamos, do qual a ajuda veio em forma de um frágil bebê? Qual é essa ajuda? Qual o grande risco que nós estávamos enfrentando? Dizendo melhor, qual é esse risco? Bem, nós temos aprendido, ou aprendemos, né? Eu creio que muitos de nós, e tem sido esta a compreensão de muitos, de que o nosso risco é o de irmos para o inferno. Esse é o grande risco que a humanidade sofre, o grande risco que nós estamos sofrendo. Meus irmãos, inferno sim, é uma situação e a pior que a humanidade vai viver em parte, né? E parte dela vai viver. Mas a grande situação, ela não envolve simplesmente o inferno. O inferno não é
o grande risco, ele é consequência de algo que é maior do que ele mesmo. Porque ele não existiu naturalmente, ele foi criado. E Deus cria o inferno para exercer juízo sobre Satanás e os anjos caídos. Então, o grande risco que nós enfrentamos não diz respeito diretamente ao inferno, mas o de enfrentar o terrível dia da ira de Deus. Joel nos fala isso. Nós vamos ver logo à frente. Por causa hoje do ensino de que Deus ele é amor, e ele de fato é amor, outros aspectos do caráter de Deus, meus irmãos, eles foram esquecidos, foram deixados de lado. Eles são mencionados, mas não são enfatizados como precisariam ser. A redenção, meus irmãos, implica em salvar as pessoas do grande dia da ira do Deus Todo-Poderoso e das terríveis consequências que advirão do ato de justiça de Deus nesse dia. O texto que eu disse a vocês está aqui. O dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem o poderá sofrer? Irmãos, o grande problema que enfrentamos em termos de risco não é o inferno, ele será a consequência. O grande risco que a humanidade enfrenta, de fato, é o de estar diante do Senhor no dia em que sua terrível ira houver de se manifestar, naquele dia quando o Senhor houver de julgar, e julgará a cada um, julgará vivos e julgará também os mortos. Uma questão que vai envolver a cada um de nós. A redenção, ela pode ser resultado de alguma ação que nós como pessoas possamos realizar? É possível que a redenção aconteça e não enfrentemos Deus na sua ira por algo que possamos fazer? Irmãos, a resposta ela nos é conhecida. E a resposta é não. E nós vemos Efésios 2, 8 e 9 ajudando-nos a entender essa verdade. Diz aqui: porque pela graça sois salvos. Se é pela graça, não são atos humanos, atos pessoais. Pela graça sois salvos mediante ou através da fé. E isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Não é por obras, não é por nada que fazemos, para que não haja uma exaltação pessoal, para que ninguém se glorie nessa sua atitude. Mesmo porque o primeiro verso deste capítulo diz que nós estamos mortos. Estamos mortos em nossos delitos e pecados. Desta forma, o que representa o Natal nada mais é do que manifestação do amor de Deus para conosco, redimindo-nos diante do pior castigo que alguém pode enfrentar. Enfrentar Deus na sua ira e o peso desta ira sobre si, que será um peso com validade eterna. Então, eu quero analisar 3 pontos com vocês aqui em nosso estudo. Nós vamos analisar 3 pontos, nós vamos analisar 3 aspectos que envolvem esse amor redentor de Deus para conosco no nascimento da pessoa de Cristo Jesus. Vamos lá. Então, primeiro, a redenção, ela é um grande projeto, meus irmãos, não há dúvida alguma. Mas a redenção, ela é um projeto idealizado por Deus dentro do seu grande amor. A redenção é um projeto do grande amor do Deus Todo-Poderoso. E ele tem a sua origem
nesse grande amor. 1 João 3,1, você pode dar uma olhadinha lá na sua Bíblia, nos fala e nos mostra isso. Irmãos, a redenção, ela vai nos apresentar 4 estágios bem definidos, 4 pontos bem claros dentro dela. E eu quero, dentro desse primeiro ponto nosso aqui, destacar ou comentar, pelo menos, mesmo que seja de maneira rápida, cada um deles. E nós começaremos em ordem decrescente, do quarto para o primeiro estágio. Então nós começamos lá atrás, estágio 4. O retorno de Cristo é o último ponto do plano redentor do Deus Todo-Poderoso. Começamos lá atrás. Se a redenção, ela é a manifestação do amor de Deus para conosco, meus irmãos, nós sabemos que ela é processual, que ela não é pontual, que ela não acontece em um único momento, mas que tem toda uma caminhada e toda uma extensão, inclusive começando na eternidade passada. Mas no sentido de presença conosco, de estar acontecendo historicamente, nós vemos que isso vai acontecer quando nós temos a história dividida no meio, no natalício ou no Natal daquele que é o nosso Redentor. Então nós vemos que há uma relação processual do nascimento até a volta da pessoa de Cristo Jesus. Então nós vemos, vejam Atos 1:11. Homens da Galileia, talvez na sua Bíblia apareça varões galileus. Homens da Galileia, por que ficais aí a olhar para o céu? Este Jesus que acaba de vos ser arrebatado para o céu, voltará do mesmo modo que o vistes subir para o céu. Meus irmãos, nós temos aqui Jesus antes da sua ascensão, e quando acontece então a sua ascensão e os homens ficaram ali na Galileia olhando, vendo Jesus subir, e o anjo diz que assim como ele foi, ele haverá de voltar. 2 Timóteo 4:1 diz assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Então a volta de Jesus, ela é clara, ela é segura, ela vai acontecer. E Jesus, ele vai voltar uma segunda vez para julgar todas as pessoas. E vai julgar a todos diante da justa justiça de Deus. O último estágio, meus irmãos, é o julgamento final que acontecerá no retorno de Cristo Jesus. Ali, toda a história da redenção estará realizada, consumada e completada. Se o estágio 4 diz respeito à volta de Jesus, o estágio 3 naturalmente nos leva à sua ressurreição. Se, olhando de trás para frente, quando ele voltar, tudo estará consumado, nós voltamos para o momento quando, então, outra vitória aconteceu. Então nós observamos que a grande obra do amor de Deus aqui entre nós, ela se completa com a ressurreição da pessoa de Jesus Cristo. Meus irmãos, a ressurreição de Jesus, ela é profundamente importante. A redenção, meus irmãos, a ressurreição de Jesus, ela é, dentro do plano da redenção, essencial, ela é fundamental. E Paulo vai nos mostrar isso na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 15. Ali ele vai nos falar sobre essa importância. E nós vamos observar que não foi simplesmente um ato de voltar à vida, mas do plano redentor de Deus, meus irmãos, a ressurreição de Jesus
teve papel foi importante. Primeiro porque se ele não ressuscitasse, não haveria também e não haverá nenhuma esperança para aqueles que morreram. A ressurreição de Jesus ela é importante dentro do plano da redenção, porque se ela não acontecesse, Paulo ele faz essa afirmação em 1 Coríntios 15. Apesar de Jesus ter pago toda a dívida daqueles por quem ele veio pagar, ainda assim haveremos de perecer nos nossos pecados aqui. O texto é esse. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Estágio 4. A segunda volta de Jesus. Estágio 3. A sua redenção. Naturalmente, o estágio 2 envolve a sua crucificação. Meus irmãos, é na cruz que o projeto do amor de Deus para conosco, ele se concretiza. É ali, é na cruz onde o grande projeto do amor de Deus tem a sua realização. Tanto que as Escrituras nos falam muito sobre o martírio de Jesus, sobre a cruz, sobre a injustiça que ele haveria de sofrer, e tudo isto com a intenção e o objetivo do pagamento da dívida daqueles por quem ele veio a morrer. É ali naquela cruz, meus irmãos, que a profundidade da ira de Deus, ela recai sobre nós, recaindo sobre a pessoa de Cristo Jesus. Sobre nós de uma maneira indireta, né? Porque ali está o nosso substituto, é uma relação substitutiva, quando ele recebe nas costas a carga de toda a mão pesada de Deus, exercendo então a justiça que é perfeita e santa no lugar de cada um de nós que ele escolheu para sermos parte do seu povo. A redenção se efetiva quando Jesus, o Deus homem, morre naquela cruz. Ali, meus irmãos, tudo se efetiva definitivamente. O autor aos Hebreus nos diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Nós passamos agora a ter de novo relacionamento com Deus, o que fora perdido. De inimigos nos tornamos agora amigos de Deus. De pessoas que não queriam, para pessoas que têm aprendido a cada dia a amar a Deus como Ele quer, como Ele deseja e como Ele precisa ser amado. Não precisa no sentido de que agora Ele tem necessidade. Não, Ele precisa da nossa parte. Nós precisamos amá-lo da maneira como Ele, assim, divinamente merece. Nós vamos conseguir isso somente quando estivermos no nosso estágio de plena santidade. Isso, meus irmãos, só quando a glorificação acontecer. Se o quarto estágio é a volta de Cristo, se o terceiro estágio é a ressurreição, se o segundo estágio é a morte de Jesus na cruz, então o primeiro estágio é a encarnação do Filho de Deus.
Irmãos, o mistério da encarnação do Verbo é o início do processo da redenção entre os homens. Aqui está o início. O início do processo da redenção entre nós está aqui, na encarnação do Verbo, na encarnação do Filho de Deus. Aqui está o começo, meus irmãos, entre nós, de toda a história da redenção de Deus. Aqui está, meus irmãos, a manifestação do amor redentor de Deus para com cada um de nós. É aqui que o Deus Todo-Poderoso, ele desce da sua glória, nasce de uma mulher e se desenvolve como todo ser humano desenvolve, até que ele então chegasse à morte, que acabamos de fazer referência. Nós encontramos uma expressão muito bonita num hino cristológico, que alguns afirmam Paulo tomou do contexto da igreja no seu tempo e inseriu na sua carta aos Filipenses. Vejam a maravilhosa expressão que temos aqui. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Irmãos, que rico hino que nós temos aqui. Tenham em vocês o mesmo sentimento de humildade e de humilhação que houve em Cristo Jesus. Vejam, o apóstolo Paulo, ele está retratando aqui a encarnação do Verbo. Jesus deixa toda a sua condição perfeita na divindade para assumir a condição limitada de humanidade. É maravilhoso nós observarmos isso. E observarmos que aqui está o começo da nossa história com o Deus Todo-Poderoso, na manifestação do tempo, espaço, dentro da história. Esse Jesus, as Escrituras nos afirmam, ele é 100% Deus e ao mesmo tempo ele é, meus irmãos, 100% homem. É muito importante nós observarmos isso. Muita discussão houve sobre esta relação no período inicial da vida da igreja. Jesus, ele realizou obras que somente Deus pode realizar. Por outro lado, ele fez coisa que o homem faz e que não é propriedade de Deus, como Deus se manifesta, um Espírito. Irmãos, ele mostrou toda a limitação de homem. Nasceu de uma mulher. Ele enfrentou tudo aquilo que uma criança normal enfrenta, que um adolescente enfrenta. Hebreus diz isso. Ele passou por todas as tentações de criança, de adolescente, de jovem e de adulto. E não pecou em nenhum momento. Absolutamente. As Escrituras dizem que havia necessidade de Jesus, ou Filho de Deus, ser 100% homem e 100% Deus. Não 50 e 50.
ou como alguns chegaram a afirmar, que ele era um homem que tinha agora propriedades divinas recebidas no seu batismo. Ou então era um Deus que tinha aparência humana, mas que não era homem. Para aquele tempo até podemos entender que a cabeça de alguns se fez confusa, porque estavam vendo Deus ali presente, ou pelo menos a divindade estava ali, porque atos eram cometidos, realizados, que somente Deus poderia realizar. Por outro lado, ver alguém comendo, ver alguém andando, ver alguém se cansando, meus irmãos, é parte da natureza humana. No entanto, a conclusão sábia veio. Ele é 100% Deus e ele é 100% homem. As Escrituras, ao mesmo tempo que falam da autêntica divindade de Jesus, falam também da autêntica humanidade dele, como o nosso Redentor. Meus irmãos, foi necessário que esta realidade acontecesse. Um Deus homem, para que a nossa redenção pudesse acontecer. Segundo, a redenção é um projeto do amor de Deus que tem dimensão universal. Se olhamos o primeiro aspecto e nós vimos que a redenção é um projeto do grande amor de Deus, nós vemos que a redenção é um projeto do grande amor de Deus e que tem dimensão que vai além de todos os limites que podemos pressupor ou podemos querer definir. Vejam, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse texto, assim como alguns outros mal interpretados, eles têm defendido que há uma universalidade presente aqui e que a salvação, ela indistintamente acontecerá na vida de todas as pessoas. Meus irmãos, essa dimensão universal, ela não pode representar salvação incondicional de todas as pessoas, mas indica-nos que toda a criação que é amada de Deus por ter sido criada perfeita e que está sob a sua maldição, é alvo da sua santa redenção. Deus amou o mundo, e amou o mundo de uma maneira tão grande, que Jesus veio para a sua redenção. Olha o que Romanos diz no capítulo 8, verso 19, 20 e 21. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Toda a criação de Deus, ela aguarda por esse momento redentor. Então, o amor de Deus é um amor manifesto às pessoas, mas também um amor manifesto a tudo aquilo que Ele criou, perfeito, santo e bom, e que vive hoje, de maneira muito direta, por nossa causa, a ira de Deus sobre ela em forma de maldição. Por outro lado, meus irmãos, a salvação, a redenção, ela é uma redenção, uma salvação que é autenticamente oferecida para todas as pessoas. Não é uma proclamação, não é um anúncio pseudo, ou diríamos para inglês ver, anunciou, mas não é ela não é autêntica, porque afinal de contas as pessoas não serão salvas, então a salvação ela não é para todos. As Escrituras dizem que não é dessa forma, mas que a Escritura revela que Deus autenticamente oferece a todos a sua redenção. Vejam,
porquanto a graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens. Não foi a um ou a outro. E, meus irmãos, é uma expressão autêntica. Ela foi manifesta a todas as pessoas indistintamente. Veja essa afirmação de Calvino: o sacrifício de Cristo é suficiente para salvar o mundo inteiro. Meus irmãos, ele é suficiente para salvar o mundo inteiro. Só que ele só vai ser suficiente para aqueles que passarem a crer nele. Então, vejam, a graça se manifestou Salvador a todos, mas só se tornará parte da vida daqueles que creem, daqueles que passarem a crer na redenção oferecida por ele na pessoa de Cristo Jesus. A questão, olhando aqui, tomando dois pontos de um artigo do Ricardo Barbosa, eles levantam a seguinte questão. Primeiro, a questão ela não é essa: se a salvação realizada por Cristo foi suficiente para todas as pessoas, pois não há dúvida de que o sacrifício de Cristo é suficiente para salvar todos os seres humanos. Não há dúvida disso. O sacrifício de Cristo, ele é suficiente para salvar indistintamente todas as pessoas. Ele não é um sacrifício limitado dentro da quantidade de pessoas que ele pode salvar. Absolutamente. É suficiente para salvar todos os seres humanos que já existiram, que existem e que ainda existirão. E B, a grande questão não é se a salvação realmente é aplicada a todos os seres humanos, pois a Escritura e a experiência humana nos dizem claramente que há muitas pessoas que morrem e não são salvas. Quando nós pensamos na extensão da salvação, a grande questão não é nenhuma dessas duas. O sacrifício de Cristo foi suficiente para todas as pessoas? Ou a salvação ela será aplicada a todos os seres humanos? As Escrituras mostram que não. E o próprio dia a dia de cada um de nós também revela isso. Né? Não é dessa forma que tudo está acontecendo em termos de redenção. Meus irmãos, afinal de contas, por quem o amor de Deus ele se revela, se manifesta e se faz presente? Por quem é que ele se revela? Irmãos, as Escrituras destacam que a redenção de Cristo foi realizada em favor daqueles que são chamados por Jesus de minhas ovelhas. Ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me conhecem. Jesus chama aqueles porque o amor de Deus haverá de se revelar e se revela de meu povo. As Escrituras chamam de eleitos, de escolhidos, predestinados, destinados à vida eterna. Meus irmãos, são por estes que o amor de Deus se revela redentivamente, não por nenhum outro. A redenção ela tem caráter universal, sim, porque ela envolve tanto a criação que geme por causa da maldição divina, quanto os eleitos, por quem Cristo veio, morreu e pagou definitivamente toda a dívida. E o terceiro e último aspecto, meus irmãos, a redenção de Deus tem resultados que são eternos. São resultados para toda a eternidade. Se primeiro, a redenção de Deus é um projeto do seu grande amor, se a redenção de Deus é um projeto que tem dimensão universal e que envolve tanto as pessoas quanto todo o restante da criação, pessoas dentro
daqueles que Deus definitivamente escolheu, entregou a Jesus e por quem Jesus morreu. Agora nós sabemos que o resultado desse ato redentor, ele não é temporal, não é passageiro, ele é eterno. O sacrifício de Jesus, ele aconteceu uma única vez. E ele foi suficiente. Ele não se repetirá jamais, em momento nenhum. E os seus resultados, eles durarão por toda a eternidade na vida daqueles que forem remidos. Quando entramos no período da Idade Média, o culto a Deus, ele foi se deformando. Ele foi tomando uma outra forma completamente diferente da forma que as Escrituras apresentam. Ali, quando da celebração da ceia, uma modificação foi acontecendo momento após momento e passou-se a afirmar que quando os elementos pão e o vinho, eles eram dedicados por aquele que os ministrava, uma transformação acontecia. E essa transformação era tão profunda que entendiam literalmente que o pão se transformava em corpo de Cristo e o vinho em sangue de Cristo. O que se chamou de transformação da substância ou transubstanciação. E que naquele momento, quando a ceia era celebrada, naquele momento, de maneira santa e sagrada, quando o pão era partido e o vinho era bebido, meus irmãos, na mesa que passaram a chamar de altar, o sacrifício de Cristo, em cada ceia ou em cada Eucaristia, ele acontecia repetidamente. Isso ainda é praticado até hoje. Meus irmãos, o sacrifício de Cristo foi único, ele não se repete, e nós, hoje, quando celebramos a ceia, nós celebramos de forma a lembrar-nos dele, mas crendo que em essência, a presença de Jesus, ela é real, não para que seja sacrificado, mas que pela fé, esse meio de graça edifique a vida daqueles que são os filhos de Deus, remidos por Ele mesmo, remidos por Cristo Jesus. Olhem os versos de João 3, os versos seguintes ao 16. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Pessoas, vida eterna e morte eterna. Esses dois aspectos, vida eterna e morte eterna, estão presentes dentro do texto que tomamos por base. Vida eterna, vamos lembrar que representa uma comunhão perfeita com Deus e que nunca será perdida absolutamente como aconteceu em Adão. Deus amou o mundo de forma tal que deu a nós a vida eterna. Morte eterna não é separação da presença de Deus, mas é a separação da misericórdia e do amor de Deus dentro da manifestação da sua justiça. Irmãos, é um engano dizer que morte eterna significa estar separado de Deus por toda a eternidade. Não será assim, não. Vejam o que diz o verso 19. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais a luz do que as trevas, porque suas obras eram más. E a morte eterna significa, meus irmãos, se vida eterna é comunhão perfeita e imperdível com Deus, a morte eterna significa agora uma ausência de comunhão com a ira de Deus, ausência da misericórdia e do amor por toda a eternidade. Natureza, completa a redenção dela. Nós, porém, segundo a promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça.
Deus vai renovar toda a sua criação para a honra e para a glória dele. Vamos concluir, meus irmãos. O nascimento de Jesus é absolutamente grandioso dentro do propósito redentor de Deus o Pai. Para nós, tudo começa com a encarnação do Verbo Divino. E nós vemos aqui: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai. Meus irmãos, assim nós começamos a pensar sobre esse tempo de Natal. O Natal é a manifestação do amor redentor do Deus Todo-Poderoso. A encarnação do Verbo, o nascimento do Filho de Deus é o ponto de partida dessa maravilhosa história da redenção, que passou pela crucificação, passou pela ressurreição e que terminará com o retorno da pessoa de Cristo Jesus. Irmãos, que esse Deus maravilhoso e único abençoe a nossa vida, Ele renove-nos na profundidade do seu cuidado para com cada um de nós. Nunca nos esqueçamos, Natal não é um único dia, não é uma única situação, mas é um evento na história que marca o início histórico da redenção de Deus em meio à humanidade. Que Deus, assim, de maneira rica e poderosa, continue a nos abençoar. Amém. Vamos orar. Nosso Deus, obrigado, Pai, porque nas luzes, na árvore, nos enfeites, nos presentes, nós vemos, Senhor, símbolos de toda a história da redenção. Presentes ao Rei nascido, luzes que passaram a iluminar a história humana que vivia em trevas, e o madeiro que se tornou o grande momento de pagamento da dívida dos eleitos. Senhor, louvado seja Deus porque o nosso Redentor vive. Louvado seja Deus porque prepara um lugar para nós. E louvado seja Deus, o Senhor, porque Ele haverá de voltar. Senhor, nos ensine a viver o Natal dia a dia. Primeiro o nascimento na história. Depois, Senhor, o nascimento de Cristo em nossos corações, como nosso Redentor. Deus amado, assim oramos, em nome dEle, o Teu Filho amado, o nosso Redentor, Cristo Jesus. Amém. Irmãos, que a graça de Jesus Cristo, o nosso Salvador, o amor de Deus, o nosso Pai, e as ações consoladoras do Espírito Santo sejam sobre sua vida, seu lar e sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Amém. Nós vamos louvar a Deus com um último hino e assim encerramos o nosso estudo desta manhã. Ao mundo ver.
tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. João 13:1. Em geral, a sociedade enaltece pessoas bem-sucedidas. Desenvolver uma performance excelente no maior número possível de áreas é o meio para ser aceito e reconhecido. A grande questão é que em algum momento os erros, falhas e deslizes irão ocorrer. Então, os que antes eram ovacionados agora passam a experimentar o desprezo e a indiferença dos antigos admiradores. Tomamos conhecimento por meio dos relatos dos evangelhos que os apóstolos não eram perfeitos. Eles cometeram erros e deslizes. Pedro, apesar da liderança que exercia, demonstrou incoerência algumas vezes e negou covardemente o Mestre. Tomé, apesar da solidariedade e coragem, duvidou da ressurreição do Senhor. João e Tiago queriam exercer vingança contra uma aldeia de samaritanos. No próprio colégio apostólico havia disputas por poder temporal. O relato sobre o amor de Jesus pelos seus é confortador. Ele não nos ama em razão das nossas qualidades, virtudes ou produtividade. Seu amor por nós não decorre de qualquer suposta previsão de acertos futuros de nossa parte. Antes, Ele nos ama com amor eterno e imutável. A certeza de seu amor por nós não nos autoriza e nem nos conduz a um viver desregrado. Devemos buscar diariamente nos moldar ao caráter do nosso Salvador. Não para sermos aceitos, antes porque já pertencemos a Ele.